Meus amados irmãos, com a ajuda de Deus, nosso Senhor, nós vamos meditar na sua palavra. Irmãos, não há coisa mais gloriosa do que receber as revelações de Deus. Não há coisa melhor do que comer à mesa. Nós estamos sentados à mesa para o banquete espiritual. E o bom é aqui ao vivo e a cores. Aqueles que não podem, aqueles que moram muito longe, chegaram do trabalho agora, não dá tempo de vir à igreja, esses estão perdoados. Mas se você pode vir, venha. O salmista disse que preferiria estar à porta da casa de Deus. Quer dizer, se não tivesse lugar na igreja, ele ficaria em pé à porta. Glória a Deus. Mas gostaria de estar presente na casa do Senhor, porque é bom. E ele disse mais, para contemplar a formosura do Senhor e o que mais, irmãos? E aprender no seu templo. Amém? Meus amados irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Neemias. Quase que eu dizia o livro de Tobias. Glória a Deus. Não tem, irmão, o livro desse miserável. Glória a Deus. A gente já falou tanto nele. Daqui uns dias o crente vai saudar o outro e vai esquecer. Pai do seu irmão Tobias. Glória a Deus. Mas está terminando. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos estudando há muitos dias, com a graça de Deus, sobre o mal que Eliasibe fez, colocando Tobias dentro do templo. O templo pertence a quem, irmãos? O templo pertence a quem, irmãos? O templo pertence a Deus. Aleluia! E a mobília do templo foi Deus quem mandou o Espírito Santo desenhar. Foi assim ou não foi, irmãos amados? E quem foram os artífices? Quem foram os artífices que o Espírito Santo tomou para fazer o desenho das mobílias, dos móveis do templo? Bezalel e Aholiabe e alguns auxiliares. O Espírito Santo tomou aquela gente e eles desenharam a mobília de Deus para que fosse colocada dentro do santuário, dentro da casa de Deus. Mas, o que foi que aconteceu, irmãos? Tobias entrou e a mobília de Deus foi jogada fora. A prova que a mobília de Deus foi jogada fora está no versículo de número 9. Por favor, vamos abrir o 9, o versículo 9, para ver que a mobília de Deus foi tirada. Vamos ver o 9, por favor? E ordenando eu, purificaram as câmaras, e tornei a trazer ali os vasos da casa de Deus. Para aí. Tornei a trazer o quê, meus amados irmãos? Os vasos ou os utensílios ou os móveis da casa de quem, meus amados irmãos? Quer dizer que para entrar os de Tobias, os de Deus saíram. Foram tirados. Porque a física ensina que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Ou um ou outro. Não pode ocupar o mesmo espaço. Então, Eliasibe tirou os de Deus, ninguém sabe onde ele colocou os de Deus, e colocou os de Tobias. E isso, irmãos, é uma profecia. Isso aqui é uma profecia. Isso aqui é uma doutrina para a nova aliança. Isso aqui lá era material e aqui é espiritual. O Antigo Testamento é símbolo, o Antigo Testamento é figura, o Antigo Testamento é alegoria, o Antigo Testamento é parábola, é ilustração das realidades espirituais do Novo Testamento. Você pode encontrar todo o Evangelho no Antigo Testamento. Por exemplo, no tabernáculo, cada peça do tabernáculo tem uma significação para nós da nova aliança. Cristo, você vai encontrar Cristo de Gênesis a Malaquias, no Velho Testamento. Não é? Lá em Gênesis, tem aquele antigamente, quando era novo crente, os pregadores diziam, em Gênesis, né? Ele é a semente da mulher, é o cordeiro de Abraão. Em Êxodo ele é o cordeiro pascual, é o Moisés que tirou o povo do Egito. Em Levítico ele é o nosso sumo sacerdote. Em Números ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio ele é o profeta que há de vir. Se eu soubesse o resto eu diria, mas para por aqui. Glória a Deus para sempre. Mas quem lembra desse tempo? Quem lembra?
Era assim ou não era, irmãos? É? Porque Jesus está em toda a Bíblia. Eu li de um pastor luterano do Rio Grande do Sul. Eu poderia dizer o nome dele, mas eu posso errar porque é alemão. É melhor ficar calado, que ele pode estar assistindo e lá fica mangando de mim. Glória a Deus. Né? Ele diz que a Bíblia é como a manjedoura que contém o menino Jesus. A Bíblia é a manjedoura onde está no centro. Quem é que está no centro da manjedoura? O menino Jesus. E ele disse, com muita propriedade, esse pastor luterano, ele dizia que se tirar Jesus da Bíblia, vai ficar somente a palha. Vai ficar somente a palha. A Bíblia tem que ter Jesus no centro, de Gênesis a Apocalipse. Quem pode dar glória a Deus por isso? E no Novo Testamento nem se fala, né? No Novo Testamento começa genealogia de Jesus Cristo. Primeiro versículo. E o último versículo diz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está do primeiro ao último versículo do Novo Testamento. Salvo equívoco, eu não sei se é nesta Bíblia que está anotado, mas parece que o nome Jesus no Novo Testamento, ou Cristo, deixe-me ver se é nessa Bíblia que está anotada. O nome Jesus no Novo Testamento está somente 902 vezes. O nome Jesus e Cristo está 902 vezes, de Mateus a Apocalipse. 902 vezes. E no Velho Testamento, de Gênesis a Apocalipse, ele está ou em símbolo, ou em figura, ou em profecia, ou alguma profecia relativa a ele. Então a Bíblia é um livro cristocêntrico. Quem pode dizer amém por isso em nome de Jesus? Meus amados irmãos, nós vimos agora, acabamos de ouvir, que para entrar os de Tobias, os móveis de Tobias, foi necessário que tirassem os móveis de quem? De Deus, os utensílios de Deus. Meus irmãos, nós hoje somos o templo de Deus. Cada crente, individualmente, e a igreja, coletivamente, é o templo de Deus. Quando Deus criou Adão, Deus colocou os seus móveis em Adão. A Bíblia diz que o homem foi criado à imagem, e o que mais, meus amados irmãos? Semelhança de Deus. Adão tinha os móveis de Deus dentro dele. A santidade, a pureza, a bondade, o amor, tudo de bom, todo móvel bonito de Deus estava em quem, meus amados irmãos? Em Adão. Mas o que foi que aconteceu com a queda? O que foi que aconteceu com a queda? Quando Adão caiu, os móveis de Deus foram tirados de Adão. A mobília de Deus, sagrada, santa, o caráter de Deus, a natureza de Deus, a pureza de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, tudo que de Deus que estava em Adão, com o pecado, saíram os móveis de Deus e entraram os móveis da serpente. Houve uma troca de móveis, houve uma troca de mobília. Glória a Deus. Nós vemos isso claramente em Romanos. Nós agora vamos para Romanos, capítulo 3 e versículo 23. Tem um versículo que antigamente todo crente sabia desse versículo. Quando os crentes liam Bíblia, quando os crentes pregavam aos pecadores, evangelizavam pessoalmente, todo crente sabia esse versículo. Por favor, leia. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram. E o que foi que aconteceu, meus amados irmãos? Destituídos estão de quê, meus amados irmãos? Muito bem. Na Bíblia atualizada diz carecem. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Na nossa Bíblia corrigida diz destituído. E eu fui procurar o Dr. Strong, que é um grande crânio americano, salvo equívoco, foi americano em inglês, mas parece que é americano. Ele conhece o grego e o hebraico de uma forma profunda. E ele disse que a palavra destituído no grego é usterel, que significa estar ausente, faltar, perder, estar em falta. Quer dizer, destituído quer dizer uma coisa que você tinha e hoje não tem mais. Você tinha, mas hoje não tem. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão. De quê, meus amados irmãos? Quer dizer, aquela beleza de Deus, aquela glória, aqueles móveis de Deus foram perdidos.
Nós fomos destituídos. Nós hoje estamos carentes de uma coisa que tínhamos antes da queda e depois da queda fomos destituídos. Tomaram. O móvel perdeu, o móvel está ausente, o móvel saiu. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O que era a glória de Deus em nós? A glória de Deus, a palavra glória significa beleza. A palavra glória significa brilho, magnificência, excelência, majestade, a mais gloriosa condição. A glória de Deus em nós, irmão, era a beleza de Deus, o caráter de Deus, a pureza de Deus, a santidade de Deus. A glória de Deus é isso. É a natureza de Deus em Adão. Mas de uma vez que Adão pecou, essa mobília, esses móveis, foram o que, meus amados irmãos? Foram destituídos, foram tirados. E estão ausentes. A casa ficou vazia. A casa do homem ficou vazia da glória de Deus, da beleza de Deus. O que é um crente cheio da glória de Deus? É quando ele está cheio de coisas de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de santidade, cheio de amor, cheio de bondade, cheio do fruto do Espírito. É a mobília de Deus na vida dele. Mas nós fomos destituídos, irmãos. Glória a Deus. Aí entraram outros móveis. Meu Deus do céu. Aí entrou a mobília do Tobias, na humanidade inteira. Nossa natureza foi arruinada. Nossa natureza foi danificada. Nossa natureza foi prejudicada. Ficamos destituídos dos móveis de Deus, da natureza de Deus. E entraram móveis do inimigo. Entre os irmãos sabem que Tobias representa o mal. Tobias representa a natureza da carne. Tobias representa o inimigo das nossas almas, que se alojou e trouxe a sua mobília para dentro da casa de Deus. Vamos ver esse quadro em Romanos, esse quadro da mudança. Romanos capítulo 3, nós vamos ver a mudança que houve de mobília. Quando Deus criou o homem com a mobília linda, a sua imagem, a sua semelhança. Mas vamos ver o que foi que aconteceu no versículo 9. Romanos 3 e 9, tem aí uma revelação tremenda. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Fique com a Bíblia aberta. Paulo agora passa a mostrar o que foi que aconteceu depois que nós perdemos a glória, depois que nós perdemos os móveis de Deus em nossa vida. Aí ele mostra o que foi que entrou, a mobília que entrou na nossa vida, a mobília que entrou na humanidade. Foi triste, irmão, foi uma troca miserável, foi um prejuízo grande. É como você ter uma mobília novinha, bonita, brilhando, e trocar por uma mobília velha, cheia de cupim. Glória a Deus. Foi a mesma coisa. Cheia de picumã, cheia, aquele cupim que faz casa, que faz aquele caminho. Foi o que aconteceu com a gente. A gente tinha uma mobília linda de Deus e foi perdida, foi destituída, está ausente, como diz a palavra grega, e entrou uma mobília miserável, irmãos. Paulo diz que todos estão debaixo de quê? Do pecado. Vamos ver versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Prossiga. Olha, vamos ver a mobília que chegou. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Prossiga. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Olha a mobília. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Olha a mobília. Peçonha de áspide estão debaixo dos seus lábios. Olha a mobília. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Assim também é demais. Glória a Deus. O negócio já é feio, com a voz dessa, pô. Aleluia, exclamando, glória a Jesus, né?
Meu Deus do céu, misericórdia, Jesus. Tem gente que já está arrepiado, não é verdade, irmão? Glória a Deus. Prossiga, mas prossiga. Infelizmente é a mobília que entrou. Olha a mobília que entrou. Glória a Deus. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Meu Deus. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecem o caminho da paz. 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Pronto, irmãos amados. Vocês não notaram? Fomos destituídos, perdemos a glória, perdemos a natureza de Deus, perdemos a santidade de Deus, e agora chegou essa desgraça. Foi uma permuta, foi uma troca trágica. E a Bíblia diz que todos nós fomos atingidos, ninguém escapa. A Bíblia diz que não há, neste texto diz que não há o quê, meus amados irmãos? Um justo, nenhum sequer. Talvez você diga, eu escapei. Talvez você diga, olha na minha cabeça, tem uma áurea. Aquela rodinha que bota na cabeça do santo. Não tem? Quem já foi católico sabe, não é? Não tem uma roda na cabeça do santo? Quer dizer que ele é glorioso. O esplendor, né? O esplendor. Ninguém tem essa áurea. Ninguém tem esse halo. Ninguém tem esse esplendor, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. E a Bíblia diz, não há um justo nenhum sequer. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês que eu nunca tinha observado, a importância desse texto. Dessa descrição dos móveis malignos que entraram na raça humana. Sabe quantas vezes tem este texto literal na Bíblia? 3 vezes. Eu não tinha observado isso, observei às 3 semanas atrás. Esse texto, do jeito que está aqui, literalmente, tem 3 vezes. Uma vez no Salmo 14, outra vez no Salmo 53 e em Romanos. Quer dizer que a coisa é grave. Quando Deus repete uma coisa 3 vezes, é porque a coisa é grave. É séria. Se não me engano, fora esse texto, só Isaías 53. Isaías 53 é o texto mais citado na Bíblia. Depois de Isaías 53, o texto mais citado é esse. Está no Salmo 14, está em Salmo 53 e em Romanos 3. Então a coisa é séria, irmãos. A troca dos móveis. O móvel da glória de Deus, o móvel da glória de Deus saiu, a beleza de Deus saiu e entrou essa desgraça, irmãos. Todos se extraviaram, diz o versículo 12. Não há quem faça o bem, nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Os irmãos já viram gente assim, irmão? Que quando abre a boca, saia da frente. Que lá vem osso de defunto. Lá vem carne podre. A boca, irmão, é só sujeira. A sua boca é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente, irmão. Tem gente que engana assim de olho aberto. Conta uma história que você chora. E leva seu dinheiro. Glória a Jesus. É aqui. Foi a mobília que foi trocada. Foram os móveis que foram trocados. Engana, irmão, engana. Jesus disse, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Trata enganosamente, peçonha de áspide. Você sabe o que é áspide? Áspide é a cobra mais venenosa do Oriente Médio. Diz que uma dentadinha dela, você cai ciscando. Na mesma hora. E não dá tempo nem ciscar. Tem gente que nem cisca, já faz pô, quietinho. Glória a Deus. Aleluia. Não tem gente assim, irmãos amados? Quando você vê-lo, diz, Jesus me cobre com teu sangue. Você se assusta, meu Deus, não é? Porque tem veneno de áspide debaixo dos lábios. A boca está cheia de maldição. E o que mais, meus amados irmãos? Amargura. Vocês conhecem pessoas que sempre amaldiçoam os outros. E amargura no coração, ira, raiva, rancor. Nunca abre a boca para dizer uma coisa boa de ninguém, só abre a boca para dizer coisas ruins. Agride um, agride outro, fere outro, cria confusão, problema, luta, guerra, fere as pessoas, fica gente ferida, fica gente magoada, baixa gente em hospital. Outro, eu conheci uma pessoa que fez tanta raiva a outro, que a pessoa morreu em pleno culto. Não tem mais para onde queimar, glória a Deus.
Já pensou, irmão, a pessoa fazer uma raiva a outra que a pessoa morre? Já aconteceu isso por aí afora, irmãos? Já aconteceu, irmão. Foi a mobília que foi trocada. Foi essa a mobília original que Deus colocou em nós? Me ajude a pensar. Foi essa? Não. Essa mobília não foi de Deus, foi a troca. Nós perdemos a de Deus. Perdemos, como diz no grego, a palavra grega usterel, quer dizer está ausente, faltar, perder, está em falta. Nós perdemos, aí o inimigo foi e trouxe essa mobília triste, irmão. Pessoas com a boca cheia de maldição. Quando não é a boca, são os dedos. Glória a Jesus, né? Maldição, amaldiçoa todo mundo, envenena a vida de todo mundo, peçonha de áspide, boca cheia de maldição e amargura. Os pés são ligeiros para o quê, meus amados irmãos? Derramar sangue. Meu Deus do céu. Seus caminhos há destruição e o quê, irmão? Miséria. Tem gente que por onde passa, deixa rastro de destruição, deixa rastro de miséria, deixa rastro de dor, deixa rastro de sofrimento. Se é em casa, fica o rastro. Meu Deus, fulano passou por aqui, né? A mãe deixa a mãe doente, deixa o avô doente, deixa o pai doente. Glória a Deus. Não tem jeito assim, meus amados irmãos, né? Quando o pai doente, a mãe, tem mãe que já morreu do coração por causa de filho. Tem ou não tem, irmãos amados? Aquele filho deixou um rastro de quê, meus amados irmãos? De destruição. E o que mais, meus amados irmãos? Miséria. Glória a Deus, misericórdia de Jesus. Foi o móvel que chegou para a gente, irmão. Não conhece o caminho da paz. Tem gente que não tem paz. Mesmo que você diga, meu irmão, vamos ficar em paz, vamos viver em paz. Não, já estou com um pau na mão. Glória a Jesus, né? Já estou com a foice. Glória a Deus. Meu irmão, guarde essa foice. Se eu soltar a foice, eu pego o facão. Glória a Deus. A Bíblia diz, não conhece o caminho da paz. Não quer paz, quer guerrear, quer brigar, quer amaldiçoar. Isso aí, irmão, é a mobília de quem? Me ajude a pensar. É a mobília de quem, meus amados irmãos? A de Deus saiu e a de Tobias entrou. Aleluia. Não conhece o caminho da paz, não há temor de Deus. Diante de quem, meus irmãos? Dos seus olhos não há temor de Deus. Quem teme a Deus, irmão, não faz o mal. Quem teme a Deus não provoca destruição. Quem teme a Deus não provoca miséria. Porque ele sabe que se fizer isso, o Senhor vai cobrar. Quem teme a Deus é incapaz de fazer o mal. E quando ele faz o mal, quem teme a Deus... Ô pastor, e quem teme a Deus pode fazer o mal? Pode. Mas quando ele faz o mal, a consciência... Meu Deus, para que eu fiz isso? Porque teme a Deus. O temor de Deus é um freio. O temor de Deus é um breque na vida da gente. A gente não peca, não é porque a gente é bonzinho, não. É por causa do temor de Deus. Se eu fizer isso, Deus vai cobrar de mim. Se eu fizer aquilo, eu vou receber de Deus. Porque a Bíblia diz, tudo que o homem semear, sem falar, quem teme a Deus tem medo de semear o mal. Por que ele tem medo de semear o mal? Porque ele sabe que se ele semear o mal, ele vai o quê, meus amados irmãos? Jesus disse, com a medida com que medirdes, sereis medidos. Vai ser a mesma medida. O mal que você fizer a alguém, uma vez eu disse a alguém, eu digo, olha, nunca espere o mal de mim. Eu disse a alguém estas palavras, nunca espere o mal de mim, porque eu temo a Deus. E eu sei que o mal que eu fizer a você, o que é que vai acontecer? Ele vai voltar para mim, eu vou colher. Então quem teme a Deus... Você vê que o texto termina, não há temor de Deus diante de quê, meus amados irmãos? Não há temor de Deus diante de seus olhos. Quem não teme a Deus, faz. Quem não teme a Deus, faz como quer, do jeito que quer. Não teme a Deus. Não, eu faço e vai ficar por isso mesmo. Eu faço porque eu quero. Meu irmão, não seja assim. Tenha temor de Deus. Tenha temor de Deus. Aleluia. Porque todo mal plantado vai ser colhido. Uns serão colhidos neste mundo, e outros serão colhidos no outro mundo. Porque Jesus disse que quem blasfemar contra o Espírito Santo, nem tem perdão neste mundo, nem no outro. Quer dizer que tem coisa que vai ser cobrada neste mundo, e tem coisa que vai ser cobrada no outro mundo. Mas tem gente que não acredita mais no outro mundo. Tem gente que acha que morreu, acabou, não vai cobrar nada. Não vai, sim senhor. Jesus disse que tem coisa que vai ser cobrada neste mundo e tem coisa que vai ser cobrada no outro mundo.
Mas tem gente que não está acreditando mais, por isso que faz o mal. Não crê na Bíblia, não crê em Deus, não crê na revelação de Deus, aí faz o mal. Meus amados irmãos, foi essa mobília de Tobias que entrou em nós, que entrou na humanidade, que entrou no ser humano, irmãos. Ninguém escapa dessa corrupção, ninguém escapa. Aí Paulo, ele fala aos Gálatas essa mobília, ele dá mais uma relação de 16 móveis que foram colocados dentro da humanidade. 16 móveis que ele chama de obras, está na tela aí, é Gálatas 5:19. Ele chama de quê, meus amados irmãos? Pastor, como é que eu sei que alguém tem a mobília de Tobias? Como é que eu posso identificar? Como é que eu posso saber se eu tenho a mobília de Tobias? Paulo diz assim, porque as obras da carne, leia aí por favor, pastor, só a primeira parte. Porque as obras da carne são manifestas. Pronto. O que quer dizer manifestas? Quem sabe o que quer dizer esta palavra? Manifesta quer dizer uma coisa que aparece. Manifestar quer dizer aparecer. Muitas pessoas pensam que manifestar é só demônio. Não é verdade? Fulano está manifestado. Já ouviram essa expressão? Aí já sabe, entrou um espírito ruim nele. Mas por que diz que está manifestado? Porque o espírito que estava quieto apareceu. Então, manifestar não é só demônio. Manifestar quer dizer aparecer. Paulo disse que as obras da carne são manifestas. Aleluia. Elas são manifestas. A mobília de Tobias não tem como esconder. Elas aparecem. Aparecem no dia a dia. Elas aparecem nas nossas atitudes. Elas aparecem nas nossas ações. Glória a Deus nesta noite e para sempre. A Bíblia diz que as obras da carne são manifestas. Não tem como esconder. Não tem como esconder, irmão, as obras da carne. Elas aparecem. Aí, meus amados irmãos, nós vemos aqui em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19, nós vamos ver a manifestação das obras da carne. Sim. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pronto, irmãos, aqui está outra lista da mobília de Tobias, dos móveis de Tobias. A Bíblia diz, porque as obras da carne são manifestas, quer dizer, elas aparecem. Não tem como não aparecer. E aqui, irmãos, os teólogos, eles classificaram, interessante que elas estão classificadas pelo apóstolo Paulo. Primeiro, pecados de ordem moral. Segundo, pecados de ordem religiosa. Terceiro, pecados de ordem social. 4, pecados contra o corpo. Paulo, ele fala agrupados. Primeiro grupo, pecados de ordem moral. Segundo grupo, Paulo bota todos juntos, pecados de ordem religiosa. Terceiro grupo, pecados de ordem social. E quarto grupo, pecados contra o corpo. Interessante que Paulo colocou todos juntinhos. Cada grupo junto um do outro. Cada peça, uma junto da outra. Cada móvel, ele colocou. Talvez um fique na sala, o outro fique na área, o outro fique no quarto e o outro fique na cozinha. Aleluia. Primeiros pecados, primeiros móveis de Tobias. Os primeiros 3 são pecados de ordem moral. Prostituição, que mais? Impureza e lascívia. Prostituição, impureza e lascívia. A palavra prostituição no grego é porneia. De onde vem a palavra porneia, de onde vem a palavra prostituição? Significa toda forma de prazer fora do matrimônio. Essas 3 coisas, prostituição, impureza. A impureza, ela é o sentimento. A impureza é o nascedouro. A lascívia, o que quer dizer lascívia? Lascívia quer dizer o desejo ardente,
o desejo ardente. Então a Bíblia diz: prostituição, impureza e lascívia. Esses três móveis de Tobias, eles são na ordem moral. Vamos ver agora os móveis de Tobias na ordem religiosa. Quais são os dois? Idolatria, feitiçarias. Pronto, idolatrias e feitiçarias. Você vê que estão juntinhos. Esses aqui são de ordem, são os móveis de Tobias, a mobília que entrou na humanidade. Quando a de Deus saiu, entrou essa mobília, Tobias entrou e trouxe a idolatria e a feitiçaria. Irmãos, essas duas coisas, elas saem quando o evangelho chega. Quando o evangelho chega, a feitiçaria vai diminuindo. O poder, a pregação do evangelho diminui o poder da idolatria e diminui o poder da feitiçaria. Você vê, quando eu era menino, na minha cidade, quase toda sexta-feira você saía pelas ruas, principalmente aquelas ruas mais distantes, havia feitiçarias nas esquinas. Quem é de 30, 40, 50 anos atrás lembra que a feitiçaria era mais. Hoje existe feitiçaria, mas era muito mais. Mas o evangelho de Cristo foi o quê, meus amados irmãos? Um dia desse eu vi uma, meu Deus, nunca mais eu tinha visto. Só não estava com saudade, né, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Eu fiquei até admirado. Ia passando numa rua e vi uma vela acesa. Eu não sei se é a crise, porque dizem que a caristia está tão grande que não estão fazendo mais feitiçaria com galinha preta, estão usando caldo quinó, que é mais barato. Glória a Deus. Está tão caro as coisas que estão usando agora caldo quinó. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, né? Então, irmãos amados, mas quando eu era criança tinha muita. Glória a Deus, né? Tinha muita. Era cachaça, era dinheiro. Quem é que vai achar mais dinheiro hoje em feitiçaria? Quem é doido? Mas tinha antigamente, né, irmão? Dinheiro lá. Hoje, o cão não vai ganhar mais nem R$2. Glória a Deus. Que a caristia está grande, a necessidade está grande. Mas, irmãos amados, isso foram obras que entraram. Quando a glória de Deus saiu, entrou a idolatria. E a feitiçaria. A feitiçaria, como existem países onde a feitiçaria ainda é muito forte, irmãos. Existem países onde a feitiçaria é forte, irmãos, e mata gente. Mata, pastor, mata, irmão. Agora mata se você não for salvo. Porque a Bíblia diz que quem é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Agora, se você é crente, mas não é nascido de Deus, aí o maligno pega. Mas se você é nascido de Deus, existem lugares onde os crentes aceitam o evangelho, mas não são nascidos de Deus. Não são. Em alguns países o evangelho é pregado, eles aceitam, mas continuam feiticeiros. Eu ouvi falar de um país, que eu não vou dizer o local para não ferir. Eu ouvi falar de um país que o evangelho foi pregado, mas não houve doutrina, não houve ensinamento, e eles são crentes e ao mesmo tempo feiticeiros. Ó, já pensou? E diz que o presbítero teve uma raiva do pastor e disse: deixa estar. Fez uma feitiçaria e o pastor com 3 dias esticou a canela. Não é piada. Nem era salvo o presbítero e nem o pastor. Aleluia. Né? Nem era salvo um nem outro. Foi que só uma vez eu fui a uma outra cidade, que eu não vou dizer o nome. Minha esposa estava comigo, faz mais de 20 anos isso. Nós fomos a uma cidade e eu preguei numa festa de mocidade, parece-me. E quando terminei, o pastor foi resolver o problema de 2 crentes no gabinete. Uma briga terrível. E eu fiquei do lado de fora esperando que o pastor resolvesse. E demorou, e eu só vi o barulho lá dentro. Aí um se chamava Antônio e o outro se chamava Vicente. Quando foi daí a pouco, saiu Antônio bravo, bateu a porta e saiu zangado. E o pastor ficou dentro com o Vicente. E eu só vi o barulho. Depois o Vicente saiu e também bateu a porta e saiu zangado. Depois o pastor saiu com o cabelo arrepiado. Eu tenho liberdade com ele, eu digo: mais bonito você? O pastor é meu amigo, é aqui de Alagoas, mas é em outro estado que ele mora. Eu digo: bonito você? Foi resolver o problema, parece que ficou pior. Ele disse: Orisvaldo, não dá para resolver não, meu irmão. Antônio não é salvo e Vicente não é convertido. Como é que eu vou resolver esse problema? Um não era salvo e o outro não era convertido. O presbítero não era salvo e o pastor não era convertido. Um fez uma feitiçaria e matou o outro. Então, irmãos amados,
Nós vemos aqui na palavra de Deus que a feitiçaria, ela entrou depois que os móveis de Deus saíram. Existe feitiçaria com boneco. Existe feitiçaria terríveis por este mundo afora. Louvado seja Deus, mas eu dou glória a Deus porque quando Cristo volta, quando os móveis de Deus voltam, a feitiçaria sai. Quem pode dar glória a Deus por isso, irmãos amados? A idolatria. Irmãos, é uma tristeza você ver as pessoas enganadas. As pessoas enganadas com ídolos que nada podem. Os irmãos, por que é que nós não oramos aos santos? Nós não oramos aos santos porque quando os discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Jesus disse, quando orar, diga assim, Pai nosso. Jesus mandou orar a quem? Ao Pai. Você tem liberdade de orar diretamente ao Pai. Sem intermediário nenhum. O único mediador é nosso Senhor Jesus Cristo entre Deus e os homens. Sabe por que nós não oramos aos santos? Porque os santos não são oniscientes, nem são onipotentes e nem são onipresentes. Eles não estão em toda parte. Não, eles estão no paraíso. Jesus disse ao ladrão, hoje estarás comigo onde? Quem é salvo vai morar onde? Lá do paraíso eles não têm parte alguma aqui na terra. Sua mãe que morreu não está lhe vendo. Seu pai que morreu não está lhe vendo. Sua avó que morreu não está lhe vendo. Seu filho que morreu não está lhe vendo. Ou no céu ou em outro lugar, eles não têm vínculo com a terra. Já pensou se eles tivessem vínculo com a terra? Misericórdia, né, irmão? Uma pessoa tinha raiva de outra e se tivesse vínculo com a terra, depois de morta? Misericórdia, a bagaceira era feia. Vinha se vingar depois de morto. É verdade ou não é? Graças a Deus que quem já morreu não vem cá. E nem tem contato com a gente. Nós não oramos aos mortos porque só quem é onipotente, onisciente e onipresente é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você gritar Jesus no Brasil e ao mesmo tempo alguém gritar Jesus no Japão e ao mesmo tempo alguém gritar Jesus na China, Jesus na mesma hora ouve o Japão, ouve o Brasil e ouve a China. Mas se você gritar Apóstolo São Paulo, me acuda, é perdido. Porque o apóstolo Paulo, onde ele está, não pode ouvir ninguém aqui da terra. Se Paulo estivesse presente em toda parte para ouvir o povo, as orações, ele seria Deus. Ele seria onisciente, ele seria onipotente e ele seria o quê? Onipresente. Mas Paulo nem é onisciente, nem onipotente, nem onipresente. Pedro não é nem onisciente, nem onipotente, nem onipresente. Maria, com todo respeito à bendita Virgem, foi salva? Foi. Mas ela nem é onisciente, nem é onipotente e nem é onipresente. Só quem é onipresente é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a idolatria engana as pessoas. É verdade ou não, irmãos amados? A pessoa ora a alguém pensando que ele está ouvindo quando ele não está. Clama por alguém, põe sua fé em alguém, pensando que alguém vai lhe acudir, quando alguém não pode lhe acudir, porque nem sabe que ele existe. Nem sabe que você existe. No lugar onde ele está, ele não tem conhecimento de você. No lugar onde ele está, ele não tem ligação com você. No lugar onde ele está, ele não sabe das suas necessidades, nem pode ouvir as suas orações. Clama a mim e responder-te-ei, diz o Senhor, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. A idolatria foi depois da queda. Foi depois que o móvel de Deus saiu do homem, entrou o móvel da idolatria. E as pessoas adoram pessoas que hoje estão santificadas, mas em vida foram verdadeiros bandidos. Irmão, sabia disso, irmão? Tem gente que hoje é adorado que era cangaceiro. Tem gente que hoje é adorado que era coiteiro de lampião. Tem gente que hoje é adorado e no passado promoveu a guerra. E as pessoas pensam que ele é santo e que pode ouvir as orações. Tem alguém aqui dizendo o nome dele, mas não diga não. Glória a Jesus. E a pessoa pensando que aquela pessoa está junto de Deus intercedendo. Irmãos, isso foi o móvel de Tobias que entrou. A feitiçaria, a idolatria. Os primeiros são pecados morais. Os segundos são pecados religiosos. Os terceiros, pecados de ordem social. O que é pecado de ordem social? O que é pecado de ordem social? Pecado de ordem social são aqueles que se manifestam quando a gente vive em sociedade. Não tem gente que não tem condições de viver em sociedade. Tem gente que não tem condições. Tem os sociopatas, já ouviram falar disso? É aquela pessoa que não tem condições de viver
em sociedade. Não sei se é isso mesmo. Me ajuda os psicólogos. É isso mesmo? Sociopata? É aquele que não tem condições de conviver. Ele não pode tocar na banda, ele não pode cantar no coral, ele não pode fazer parte do ministério, ele não pode fazer parte da orquestra, ele não pode fazer parte da igreja, ele não pode nem fazer parte da família, porque ele é um sociopata. Onde ele chega, a confusão chega. Não considera ninguém, não respeita ninguém, não aceita ninguém, é o que ele quer, briga com todo mundo. Isso foi móvel de Tobias, que chegou depois que os de Deus saíram. Aí Paulo, ele faz a lista. Paulo, ele faz, interessante, pastor Múcio, é que está tudo juntinho. Os pecados de ordem moral estão juntos os três. Os pecados de ordem religiosa estão juntos os dois. Parece que Paulo está escrevendo uma teologia sistemática. Glória a Deus pela perfeição da palavra de Deus. Aí ele mostra os pecados sociais. Primeiro pecado social. Inimizades. Inimizade. Quando você vê uma pessoa que cria inimizade com facilidade. Você já viu alguém que cria inimizade com facilidade? Pouco tempo cria inimizade. Às vezes é amigo da pessoa, abraça, beija e depois o mesmo amor que tinha. Jesus, o que foi que houve? É o móvel de Tobias. Isso não tinha originalmente. Não é o móvel de Deus. Isso não foi Deus que criou, foi que entrou depois da queda. A pessoa é inimigo. Você até pede perdão. Você até, meu irmão, o que é isso? Eu não perdoo. Nem na hora da morte. Inimizade. Foi um móvel que entrou. Saiu o móvel de Deus e entrou esse móvel na humanidade. A inimizade. Aquela pessoa que não dá para viver em sociedade. Às vezes, dentro da própria família, briga com o pai, briga com a mãe, briga com o irmão, faz o irmão sofrer, faz a mãe sofrer, faz o filho sofrer. Meu irmão, isso é obra da carne, isso é a mobília que não é de Deus. É o móvel que não é de Deus que entrou em você. Mas nesta noite, tem alguém aqui para expulsar este móvel. Inimizade, porfia. Não é assim? Porfia, o que é porfia? Em português nordestinês, arenga. Você conhece alguém arengueiro? Arenga por tudo no mundo. É aquela pessoa que discorda. Eu não concordo. Eu não concordo. Não concorda com nada. Diz que tinha uma pessoa que era subversiva lá no Chile, no tempo de Pinochet. Diz que tinha uma pessoa que ele era contra as autoridades. E ele combatia as autoridades e tudo que as autoridades diziam, ele era contra. Eu sou contra. Quando era um partido político, ele era contra. Quando chegava o outro partido político, ele era contra. Era sempre contra. Era sempre de porfia, de briga, de contenda. Aí, disseram, o que é que a gente faz com ele? Vamos matar. Naquele tempo, era a ditadura lá no Chile. Vamos matar. Aí alguém disse, não mate não. Vamos colocar ele dentro de um caixão, bem grande, com água, comida, e vamos jogar no mar. E é com ele a sorte. E diz que pegaram ele, botaram dentro de um caixão grande de madeira, o caixão com alguns buracos para ele respirar, botaram água, comida. Disseram, se você escapar, bem. Se você não escapar, problema seu. Jogaram no alto mar e a maré saiu levando no Oceano Pacífico. E disse que depois de muitos dias, chegou numa ilha onde tinha selvagens, já no outro lado, que o Pacífico faz com a Austrália, né? A Nova Guiné, Papua, a Ásia, né? O Pacífico vai para a Ásia. Aí diz que essa barca, ele escapou, tinha água, tinha comida, e ele escapou e chegou numa tribo de índio selvagem. Quando uga. Aí os índios, uga. Aí abriram a caixa. Quando abriram a caixa, ele deu um salto de dentro da caixa. Quando olhou, viu os índios com o cocal. Vocês sabem o que é o cocal? Aquelas penas, né? Aí ele viu um índio que tinha um cocal maior. Um cocal grande. Aí ele entendeu, esse é o chefe. Quando ele saltou diante do índio grande, disse, já sou contra você. O índio uga, sem saber nem o que era. Ele já estava contra o índio, só porque o índio tinha o cocal maior. Ele entendeu que aquele índio era o chefe. Tem gente assim, irmãos? É pessoas de porfia, de briga, de insubmissão. Esse móvel não foi original. Esse móvel não foi o que Deus colocou. Esse móvel chegou depois. Depois que nós fomos destituídos.
dos móveis de Deus, depois que nós fomos destituídos da glória de Deus, chegou esse móvel miserável, irmão, e ele está por aí afora. Inimizades, porfias, emulações. Essa palavra não está boa traduzida, porque é um português arcaico, é um português que não se usa mais. Emulação quer dizer ciúme. O que é ciúme? Ciúme é medo de perder. Ciúme é medo. Pastor, o que é ciúme? Ciúme é medo de perder. Ou perder o marido, ou perder uma posição, ou perder o emprego. O ciúme, o ciumento, ele vive ameaçado por todo mundo. Não pode chegar ninguém que ele já fica. Ixi, lá vem, quer tomar minha vaga. É o ciumento. Ciúme é insegurança. É medo de perder. Meu irmão, o que Jesus te deu, ninguém toma. Pode chegar o Papa. O Papa Francisco, se ele chegar, ele não toma. Porque foi Jesus quem te deu. Então quem tem fé no Senhor não tem ciúme. Não tem ciúme. Ciúme é medo. Aí a pessoa ciumenta, ela briga. A pessoa ciumenta, ela faz contenda. A pessoa ciumenta, agride. A pessoa ciumenta. É uma luta a pessoa ciumenta. Uma mulher ciumenta do marido. Um dia um homem chegou na igreja, irmão, todo latanhado. Foi isso, irmão. Foi a mulher, irmão, lá em casa. E o que foi? Ciúme. Glória a Jesus. Latanhou o coitado todinho. Glória a Deus. Parecia que o conde Drácula tinha pego ele pelas goelas. Ciúme. Ciúme é o medo de perder alguma coisa para alguém. Mas a Bíblia diz 365 vezes: não temas. Quantos dias tem o ano normal? 365. Pois quando amanhecer o dia, já tem um não temas para você. No outro dia já tem um não temas para você. No outro dia já tem um não temas para você. Quem pode dizer glória a Deus na noite deste dia? Ciúme é obra da carne, é móvel de Tobias que entrou. A glória de Deus saiu, fomos destituídos e entraram esses móveis. Glória a Deus. O que mais? Me ajude. Iras. Ira. O que é ira? É a pessoa que vive com raiva de dia e de noite. Azedo. Descontente. Irmão, você está feliz? Não. Que dia lindo para você. Ira. As obras da carne são o quê? Cadê a lembrança de vocês? As obras da carne são? Elas aparecem. Quem tem um móvel de Tobias aparece. Vive irado. Quando encontra com o outro, já vai amaldiçoando alguém. Pai do Senhor, irmão, você viu aquele infeliz miserável, desgraçado? Meu Deus, eu dei a paz do Senhor e ele já vem xingando o outro. É móvel, não são os móveis originais que Deus colocou em nós. Crente tem paz. Crente tem conversa boa. Crente, quem tem os móveis de Deus, quando a gente encontra com Ele, a gente sai alegre, edificado, fortalecido. A palestra é agradável, edifica. Mas quem tem a ira, meu Deus, nada satisfaz. O irado não tem nada que satisfaça ele. Nada, nada, nada. Ira é móvel de Tobias. O que mais, irmãos amados, que a hora está se passando? Que Pelejas. Mais? Egoísmo. Peraí, egoísmo. O que é egoísmo, irmão? É aquele que só quer as coisas para si. Qual é a causa da desgraça do Brasil e do mundo? É porque as pessoas são egoístas, amantes de si mesmo. Não tem pena de ninguém. A criança pode morrer de fome na escola, e é o que me importa. É o que me importa. Eu quero saber que eu vou me beneficiar. Isso chama-se o quê, meus amados irmãos? Egoísmo. Isso é móvel de Tobias, irmão. Não foi Deus que colocou isso na gente. Não é móvel original de Deus na gente. A gente perdeu o móvel de Deus e entrou essa mobília infeliz na humanidade. O egoísmo. O egoísmo quebra uma família. O egoísmo quebra uma igreja. O egoísmo quebra um país. O egoísmo quebra tudo, irmãos amados. Isso não é móvel de Deus. Não foi Deus que colocou esse móvel. Veio depois com a queda. Veio depois com a serpente. Veio depois. Quem não é egoísta pensa nos outros. Pensa na obra de Deus. Pensa nos irmãos. Pensa nos pobres. Pensa no semelhante. Quem é egoísta só pensa em quem? Só pensa em quem? Quem é egoísta?
Eu vou fazer isso e os outros que se lixem. Eu vou fazer isso e os outros que se danem. Eu vou fazer isso e eu quero saber de ninguém. Eu quero ver, é a bagaceira. Essa mobília não foi o Senhor que colocou, irmãos. Não foi. Ela chegou depois. Aleluia, aleluia. Qual é a outra mobília que entrou? Dissensões. Dissensões ou heresias. Aliás, dissensão é uma coisa, heresia é outra. Dissensões. Dissensões é muito parecido com essas outras. É aquela pessoa que sempre não concorda. É a pessoa de dissensão. Dissensão quer dizer é aquela que não concorda. Vamos fazer a farda do conjunto. Todo mundo concorda que a farda seja preta com... Como é que chama esse negócio que está no pescoço de vocês? É o lenço mesmo, é? Eu pensei que tinha outro nome. Cachecol, glória a Jesus. Vamos todo mundo fazer a farda preta e o lenço rosa. Mas quem é de dissensão, eu prefiro não cantar. Mas não concordo. É mobília de Tobias. Não concorda. É dissensão. Ele é dissensioso. Ela é dissensiosa. Não concorda. Essa mobília não veio de Deus, irmão. Quem tem a mobília de Deus, mesmo que ache feio. As irmãs acharam bonita? Pois eu já estou comprando preto e rosa. E vai cantar. E Jesus batiza com o Espírito Santo. E Jesus salva, e Jesus cura. E Jesus abençoa. Quem crê que Jesus abençoa? Quem não é dissensioso, quem não é de dissensão, levante a mão e dê glória a Deus. E a pessoa que é de dissensão, perde a bênção. Ministério, vamos tomar uma decisão. Todo mundo concorda. Mas se tiver no ministério alguém de dissensão, quando sai dali da reunião, você viu? Você viu? Eu estou para morrer. Mas rapaz, todo mundo não concordou. Mas eu não concordo. Meu Deus. Mobília de Tobias. Aleluia. Aleluia. Tudo que os outros fazem, ele não concorda. Irmão, vamos comprar esse imóvel para a igreja? Para que isso? Uma coisa para o bem da igreja. Mas ele é de dissensão. E quem tem a mobília da dissensão, não concorda. Irmão, vamos comprar, vamos fazer uma campanha para nós comprarmos um imóvel para a igreja. Vamos fazer um imóvel grande. Vamos fazer a campanha. Todo mundo abraça, todo mundo oferta. Irmão, o senhor vai ofertar? Por desaforo, eu não dou um conto de réis. Não dou. Mas, irmão, comigo é assim. Comigo o lado de alisar é um ralo. E o outro, um esporão de galo. O dissensioso, ele não concorda. É do contra. É do contra. Irmão, olha, eu pelejo para não contar as histórias, mas não tem jeito. Eu conto. Vocês não ficam zangados, não? Diz que tinha uma mulher que era contra o marido. Aí, agora vão achar ruim. Mas aqui não tem. Era lá, glória a Deus. Tinha uma mulher que era contra o marido. Tudo que o marido dizia, ela era contra. Ela era de dissensão. Não aceito. O marido dizia, mulher, vamos hoje comer na casa da minha mãe. Não, nós vamos comer na casa da minha. Mulher, põe hoje galinha no fogo. Não, hoje é carne de boi. Mulher, por favor, passe essa roupa para mim. Não, eu vou passar a outra. O marido, meu Deus do céu, o que é que eu faço com essa mulher? Tudo que eu quero, ela faz uma dissensão, ela é contra. O que é que eu faço com essa mulher? Meu Deus, me acuda. Eu não sei se ele fez uma promessa com um santo para lá. Resolve esse problema, São. Que pode ser que eu diga o nome de algum santo e alguém seja devoto e se ofenda. Aí ele fez uma promessa para o santo resolver. Irmão, quando foi um dia, ela comeu uma buchada, muito, e depois da buchada foi lavar os pratos na beira do rio. E o rio estava cheio, era tempo de chuva. E deu uma tontura nela, o santo atendeu a oração e ela caiu dentro do rio. E a enxurrada... Corra, seu fulano, que a sua mulher caiu no rio. Ele foi mesmo. Ô, santo, obrigado. Aí, correu lá, irmão, deu um mergulho e saiu nadando de rio acima. Aí o rapaz, a enxurrada levou. Não, se fosse outra mulher, tinha levado. A minha mulher é do contra. Eu creio que ela subiu. Glória a Jesus. Quando acharam ela, já estava morta. Glória a Jesus. A mulher do contra. Vocês conhecem a mulher do contra? Tudo ela é contra. E tem o homem do contra também. Vocês não dizem amém, não, mulherada?
Tem a mulher do contra e tem o homem do contra. É mobília. Vocês conhecem alguém assim que é do contra? Conhecem? Lembra de alguém assim? Cuidado para não se lembrar de você mesmo. Essas mobílias não são as originais. Elas entraram depois da queda. E o pior é que elas entraram em todos nós. Todos pecaram. E o que mais, irmãos? Estão de quê? E as mobílias de Tobias entraram. Vamos adiante, irmãos. O que mais? Heresias. Heresias, ela tem dois sentidos. Ela tem sentido de doutrina errada por consequência, por derivado. Mas originalmente, heresia é facção. É a pessoa que faz uma facção. Heresia no grego, aireses, quer dizer facção. Olha, por sinal, o irmão, parabéns. Foi tiro que ela já colocou ali na NVI? NVI. Olha, a NVI não diz heresia, diz o quê? Facções. Facções. O que é facção? O que é uma pessoa que faz facção? É aquela pessoa que faz grupos para si. Não sabia que tem igreja que é cheia de igrejinha dentro dela? Não sabia que tem igreja que é cheia de igrejinha? Como se dizia em latim, ecclesiola in ecclesia. Os teólogos dizem que isso não é novo, isso é antigo. Ecclesiola in ecclesia quer dizer igrejinhas dentro da igreja. Não, aqui quem manda sou eu. Nesse grupo aqui quem manda sou eu. O pastor não tem nada a ver aqui. Não, mas nesse grupo aqui quem manda sou eu. Não, mas nesse grupo aqui quem manda sou eu. Facção. Aireses no grego, que quer dizer heresia. Nós não somos igrejinhas, nós somos um corpo, nós somos uma igreja. Quem pode dar glória ao nome de Jesus? Quem pode dar glória ao nome de Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Quando você vê uma pessoa fazendo grupinho na igreja, às vezes dando doutrina contra a doutrina que o pastor dá, tem gente que quando termina o culto, ele passa logo o zap para os colegas. Você viu a doutrina de hoje? Não, não é assim não. Aí passa para aí consegue 20, 30 adeptos para ele dentro da igreja. Ecclesiola in ecclesia. Quer dizer, uma igrejinha dentro da igreja. Facções, aireses no grego, que quer dizer heresia. Heresia, aí também heresia é doutrina errada, mas já grupos que aceitam doutrina errada se tornam hereges. Mas a palavra heresia no original não é doutrina errada, é uma consequência. A palavra heresia é facção. Olha aí que a NVI, ela traz facção. Irmão, não faça facção. Se você toma conta de um grupo, não faça daquele grupo uma facção. Isso é obra da carne. É móvel de Tobias. Aleluia. Seja humilde. Esse povo não é seu. Esse povo não é seu, esse grupo não é seu. Esse grupo que você toma conta é de Deus e pertence à igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem pode dar glória para o irmão? Eu estou com vontade de dar glória a Deus pela excelência da sua palavra. Pecados contra a sociedade, né? Pecados de ordem social. Que mais? Invejas. Inveja. Inveja o invejoso, irmão. Se ele for seu amigo, ele só é seu amigo até o dia que você ficar maior do que ele. No dia que você ficar maior do que ele, a amizade acaba. Irmãos, essa doutrina é para 2 horas. Meus irmãos amados, diz que 2 amigos nasceram, as mães ficaram grávidas ao mesmo tempo. Moravam numa casa, parede e meia. Quem lembra da história de parede e meia? Era uma parede só para 2 casas. Antigamente tinha muito isso, dava muita confusão, briga, mas existia. Um nasceu numa casa e o outro nasceu na outra no mesmo dia. Quando faltava leite em uma mãe, os 2 mamavam numa só. Quando faltava naquela, os 2 mamavam na outra mãe. Mamaram nas mesmas mães. Cresceram juntos, brincaram de bola juntos na rua. Cresceram, ficaram rapazes juntos, estudaram no mesmo grupo escolar. Parecia 2 irmãos. Depois foram trabalhar, quando ficaram rapazes, foram trabalhar, um arrumou emprego, chamou o irmãozinho. Irmãozinho não era do irmãozinho biológico, mas era irmão do coração. Fulano, eu arrumei um emprego e tem uma vaga para ti. O outro foi alegre, e os 2 juntos para o trabalho, voltavam os 2 juntos do trabalho.
Meus irmãos, quando foi um dia, o dono da loja chamou um deles e disse: você, a partir de hoje, vai ser gerente. Chamou um e disse: você vai ser gerente. Pronto. O outro que não foi gerente criou um ódio. E a amizade acabou. Quando foi no primeiro dia, ele não esperou mais pelo que foi gerente. O que foi gerente disse: cadê fulano para a gente ir juntos? Já foi. E a amizade acabou. Que móvel de Tobias foi esse que entrou na vida daquele rapaz? Irmão, inveja. A inveja é uma desgraça, acaba com amizades, relacionamentos, famílias, igrejas, ministérios. Aleluia. 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 Irmão, a palavra de Deus é gostosa. Quem pode dar glória para o nome do Deus da Bíblia, levante a voz e dê glória ao Deus da Bíblia. Quando você vê alguém se tornar gerente, dê glória a Deus. A Bíblia diz: alegrai-vos. Fique alegre com ele. Que Deus vai lhe abençoar também. Quem acredita que Deus vai lhe abençoar também, levante a mão e dê um glória para Deus mais forte na noite deste dia. Se você é da polícia e o seu colega for promovido, se alegre com ele. Se você é do exército e o seu colega for promovido, se alegre com ele. Aleluia. Se você é da igreja e o seu irmão for promovido, se alegre com ele. Quem concorda com esta doutrina, dê glória para Deus, porque a inveja é mobília de Tobias. Aleluia. Aleluia. Vamos encerrar. Aí vai. Pecados contra a sociedade. Invejas, homicídios. Às vezes, irmão, a inveja é tão grande que chega ao ponto de que, meus amados irmãos? Matar. Essa semana eu fui ao presídio. E lá encontrei um caso que aconteceu aqui em Maceió há mais ou menos 2 anos. Eu preguei para o que morreu. Eu fui resolver logo quando eu cheguei aqui, pela misericórdia de Deus. Eu fui tratar de um assunto da igreja em um órgão do governo. E um rapaz me atendeu e eu preguei para ele. E ele aceitou Jesus no Pinheiro, na igreja do Pinheiro. E com poucos dias depois esse rapaz foi promovido. Lá no emprego dele, no emprego do governo. Ele foi promovido e um amigo o matou. Foi aqui em Maceió, há mais ou menos 2 anos, alguém deve lembrar. E o rapaz morreu crente, Deus me deu a graça de pregar para ele, ele aceitou Jesus no Pinheiro. Jesus sabia que ele ia morrer, aleluia. E essa semana eu visitei o presídio e encontrei a pessoa que cometeu o delito. Porque a inveja pode levar a qualquer coisa, a calúnia. Se não pode matar de bala, mata de calúnia. Se não pode matar de bala, mata de outra forma. Homicídio é obra de quê, meus amados irmãos? Da carne. Que mais, irmãos? Bebedices. Aí é pecados contra o corpo. Bebedice e o que mais? Glutonaria. Quer dizer, são qualquer coisa que prejudica o corpo. Bebedice prejudica o corpo. Glutonaria prejudica o corpo. O vício, as drogas prejudicam o corpo. Isso tudo são mobílias de Tobias. São obras de quê, meus amados irmãos? Da carne que chegaram depois. Quando Neemias chegou, aí eu já vou terminar. Quando Neemias chegou que viu, Pastor Isvaldo, e agora? Talvez nesta noite, eu, lendo esta palavra, talvez eu tenha me achado aqui em alguma coisa dessa. Porque o chicote é tão grande que bate nas pessoas e bate em quem está batendo. Oh, aleluia. Quando Neemias chegou lá, irmão, encontrou essas mobílias na casa de Deus. As mobílias de Tobias. Aí ele disse, a Bíblia diz que ele ficou triste, ficou revoltado. Glória a Deus. E o que foi que aconteceu, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, olha para cá. Só quem pode tirar essa mobília. Pastor, e o que é que eu faço, pastor? Às vezes a gente é crente, não é verdade? Quando a gente é crente, essas mobílias, elas são expulsas. Mas, irmãos, se não tiver cuidado, elas voltam. O tempo vai esfriando a gente. Aleluia. O tempo vai relaxando a gente. E quando a gente menos espera, Tobias está dentro da casa do Senhor. Com toda a sua mobília. Né? Mas, irmãos amados, eu tenho uma notícia. Ninguém pode tirar. Pastor Isvaldo, o que é de mim? Foi que Paulo disse, irmãos. Vamos ver o que foi que Paulo disse em Romanos 7:24. Paulo olhou para ele, Romanos 7:24. Eu já vou encerrar, tenham paciência, porque hoje nós vamos expulsar. Nós não, o Espírito Santo vai expulsar a mobília de Tobias de nós.
7:24. Paulo olhou para ele e viu tanta mobília que ele disse assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo olhou para dentro dele e viu algumas mobílias. Existem algumas igrejas que pregam que a pessoa pode ser perfeita aqui na terra. Essa doutrina não é verdade. Bom seria. Mas enquanto a gente estiver aqui na terra, está arriscado o homem mais santo que estiver nesta igreja ou no mundo, a mulher mais santa que estiver nesta igreja, está arriscado ainda as mobílias de Tobias entrar. Não exclui ninguém. Nem pregador, nem pastor, nem missionário, nem membro, nem congregado, ninguém. A qualquer momento a mobília pode voltar, a mobília de Tobias. Aí Paulo olhou e disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Deus, como é que eu vou me ver livre disso, Deus? Deus, como é que eu vou me ver livre dessa mobília do inferno? Talvez você não tenha todas, é impossível que uma pessoa só tenha toda essa mobília, aí está demais. Mas às vezes tem uma mobiliazinha, pelo menos um tamborete, pelo menos uma perna de um tamborete. Aí um irmão que estava ali, hoje eu estou até sentindo a falta dele, ele nunca falta, ele sempre fica ali, há mais de 30 anos que ele fica ali. Ele disse, semana passada ele disse: pastor, quando não tem nada tem um parafuso. Talvez você olhe para você hoje e diga: Deus, meu Deus, eu tenho mobília de Tobias. A glória foi e a mobília de Tobias entrou. Mas chegou um homem lá chamado Neemias. A mobília de Tobias só ficou. Quantos anos Neemias passou fora? Vamos ver se a igreja está lembrada. Quantos anos Neemias passou fora? 12. Quando Neemias volta, e eu fui procurar o que significa Neemias. Neemias, nem Iar. Nem quer dizer consolo ou consolador. Iá, Jeová. Neemias quer dizer consolo de Jeová ou consolador de Jeová. Só tem um que pode arrancar essa mobília de nós. Chama-se Neemias. Quem é o nosso Neemias? Quem é o nosso Neemias? Mais alto, igreja, para encerrar daqui a pouco. Quem é o nosso Neemias? Você não pode. Paulo disse: quem me livrará? Vamos ver Romanos 8:13. No capítulo 7, Paulo faz as perguntas. E no capítulo 8, o Espírito Santo responde. Capítulo 7 é o contrário do 8 de Romanos. Capítulo 7 é o capítulo da tragédia. Capítulo 8 é o capítulo da vitória. Capítulo 8, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Quem é o único que pode matar? Mortificar quer dizer matar. Quem é o único que pode matar as obras do corpo, as obras da carne? Quem é o único que pode? Mais alto. Todo mundo leia de novo na tela, por favor. 1, 2, 3. Mortificardes as obras do corpo, vivereis. Há um erro aí, não é um erro na palavra de Deus, é um erro de grafia. Essa palavra espírito era para estar com E maiúsculo. Não é erro da Bíblia, é erro de grafia. Se pelo Espírito mortificardes, matardes, quebrardes as obras do corpo, vivereis. Pelo Espírito. Pastor Arisvaldo não tem condições de tirar a mobília de Tobias de dentro dele. Você não tem. Mas pelo Espírito, você tem condições. Se eu fosse você, eu daria glória a Deus nesta hora. Vamos voltar para Neemias para encerrar. Neemias 13. Glória ao nome do Senhor nesta noite. Neemias 13, versículo 8. Glória a Deus. O que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Pronto. Quem foi que colocou a mobília para fora? Quem foi que jogou fora? Quem foi que atirou fora? Neemias, o Consolador. Eu dou glória a Deus porque Jesus disse: eu vos darei o Consolador. Só quem pode arrancar essa mobília e jogar fora. Só quem pode pisar de pé essa mobília. Só quem pode quebrar essa mobília é o Espírito Santo de Deus. Fique de pé, com a Bíblia na mão.
Aleluia. Aleluia. Se eu fosse você, eu daria glória a Deus, irmãos amados. Lancei fora todos, diga todos, os móveis da casa de Tobias, fora da câmara. Espírito de Deus, vem tirar esses móveis. Espírito de Deus, vem arrancar esses móveis da minha alma, e da alma de quem está aqui, e da alma de quem está em casa. Arranca, Espírito Santo. Aleluia. Agora o versículo 9, por favor, pastor, para nós encerrarmos. Versículo 9. E ordenando eu, purificaram as câmaras. Quem foi que ordenou a purificação das câmaras? Olhe para dentro de você. Você tem câmaras lá dentro. Você tem recantos lá dentro. Você tem câmaras secretas lá dentro. E só quem pode entrar, aleluia, é Neemias. Só quem pode entrar é o Consolador. Pastor Arisvaldo não pode entrar. Este ministério santo que está aqui no altar não pode entrar nessas câmaras. Mas Neemias, ele pode entrar nessas câmaras. O Espírito Santo, ele pode entrar nessas câmaras dos recantos da nossa alma. Quem pode dar glória a Deus, igreja? Meu irmão, estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Ele pode entrar. E eu creio que ele vai entrar. Eu creio que ele está entrando. Eu creio que o Espírito Santo está entrando nas câmaras secretas da alma. E está pegando aquele móvel velho. Está pegando aquela mobília velha. Está pegando aquelas obras da carne. E está jogando fora. 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 Mas pare um pouquinho a música, daqui a pouco a gente vai tocar. Agora o versículo 9. Depois que ele jogou fora, leia o 9. Tornei a trazer. Não, e ordenando eu, purificaram as câmaras. olha, irmão, além de jogar fora a mobília, as câmaras foram lavadas, purificadas. Oh, aleluia, aleluia. Nesta hora, o Espírito Santo não só vai botar para fora a mobília de Tobias, mas vai também purificar o secreto da sua alma. O sangue de Jesus vai ser aspergido no lugar mais secreto da sua alma. Aleluia. Depois que arrancou a mobília de Tobias e jogou fora e quebrou e pisou de pé fora da câmara, aí Neemias mandou fazer uma purificação. Agora todo mundo leia o versículo. Glória a Deus, até eu mandar parar. 1, 2, 3. E ordenando trazer ali os vasos da casa de Deus. Para um pouquinho. Foram jogados fora os de Tobias. As câmaras foram. E depois não pode ficar vazia. Tem que trazer os móveis originais. Os utensílios. Tornei a trazer os utensílios da casa, os utensílios do Espírito Santo. Você tem que voltar. Abrir o seu coração para que os móveis de Deus voltem. E os móveis de Deus são o fruto. Aí Paulo fala no versículo 22, o fruto do Espírito. Ele primeiro mostra os móveis de Tobias e depois ele mostra os móveis de Deus. O fruto do Espírito é Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é o quê? 22. Amor. Sim, é o móvel de Deus que está entrando. Gozo. Peraí. Cada vez que o irmão dizer, você dá um amém. Quem quer esses móveis voltando? Quem quer esses móveis entrando? Quem quer o Espírito Santo colocando esses móveis? Neemias vai trazer de volta esses móveis. Primeiro. Amor. Amém. Gozo. Amém. Paz. Amém. Longanimidade. Amém. Benignidade. Amém. Bondade. Amém. Fé. Amém. Mansidão. Amém. Temperança. Depois que as câmaras foram purificadas, jogados fora os móveis de Tobias, aí Neemias disse, agora eu vou colocar os móveis de Deus.
A mobília de Deus. Aleluia. Ó, vem Espírito de Deus, vem opera em meu ser. Vem, Neemias, vem. Faz em mim a tua vontade. Agora é mais alto. Ó, vem Espírito de Deus. Vem, Neemias divino, vem. E retira o que não te agrada.